Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá! O gás natural liquefeito, ou GNL, não é apenas uma commodity. É uma peça-chave na transição energética global e um pilar de segurança para o abastecimento do Brasil. Esta molécula ultra-refrigerada tem transformado a matriz energética e a logística industrial de ponta a ponta. A EDGE se estabeleceu como uma das líderes em soluções de energia e logística de GNL, operando um terminal de regaseificação que garante o suprimento energético nacional e viabiliza o gás para indústrias e consumidores. A empresa atua na intersecção crítica entre o mercado global de energia e a demanda crescente no Brasil, com foco em inovação, eficiência, segurança e sustentabilidade. Para desvendar este mercado complexo e estratégico, recebemos hoje no Porto e Negócios, nos primeiros 2 blocos, a Catarina Salgado, diretora de operações da EDGE, que vive o desafio de transformar GNL em energia utilizável todos os dias, e Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Catarina, seja muito bem-vinda ao Porto e Negócios. Obrigada pela disposição de vir falar sobre esse tema que muitas vezes é mal interpretado, no entanto, extremamente importante quando a gente pensa em transição energética. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, Nathalie e Técio. Técio, obrigada mais uma vez pela parceria. Vamos lá, vamos para o debate. Começando, porque quem está no mercado e quem é do setor sabe exatamente o que é o GNL e sua importância. Mas muito cidadão comum ainda se pergunta o que é o gás liquefeito e se ele é de fato seguro. O que é o GNL, além de uma molécula ultra refrigerada? O GNL é um gás natural a menos 160 graus. Então, é ultra refrigerado, como você mesma disse. É importante falar que essa molécula, em comparação ao diesel, é uma energia com uma redução em torno de 25% nas emissões de CO2. Sem contar as emissões de particulados, que o diesel tem uma emissão muito grande de particulados e ninguém fala sobre isso, é super relevante a gente falar. Se adicionado ao biometano, essa partícula tem uma redução de até 75% nas emissões de CO2. Então, é uma molécula muito importante para a transição energética da nossa matriz. Técio, conforme a Catarina está falando, assim como o diesel, é um combustível fóssil. No entanto, devido a essa mistura, como ela bem colocou, a gente tem um elemento que é aquilo que a gente sempre fala aqui no Porto e Negócios, seguro para fazer a transição energética quando a gente pensa na redução da pegada de carbono. Sim, e inclusive quando a gente fala do transporte marítimo, uma primeira etapa, uma das frentes de estratégia na mudança do combustível nos navios é justamente o uso de GNL. Né? A gente sabe que hoje a Wärtsilä, por exemplo, está desenvolvendo motorização de navios, a etanol, a metanol. O GNL é uma das opções para essa redução de carbono. Então, é estranho você falar, estou trocando fóssil por fóssil, mas Sim. A eficiência energética do GNL nos processos industriais e na motorização, ele realmente reduz comparado com os combustíveis tradicionais. E a IMO, né, ela colocou uma meta muito agressiva. Extremamente agressiva, né? Para todo o shipping internacional e, obviamente, o Brasil precisa ter essa solução instalada, principalmente no maior porto do país. Como é que, quando a gente pensa em tendência de mercado internacional,
como está a tendência do mercado internacional para o consumo de GNL e como conflitos como, por exemplo, o da Ucrânia, redimensionaram essa necessidade? Ali tem um ponto importante que é a principal fonte de consumo do gás ucraniano é a Europa, né? E de fato você trocar térmicas a carvão, a combustível para o GNL, você tem uma redução obviamente de carbono. O impacto no final do dia é uma redistribuição da geopolítica da molécula no mundo todo, né? Óbvio que existem grandes produtores como o Catar, como o Canadá, que tenham essa oferta para o mercado brasileiro. Qual que é a origem do gás que a ED opera? A ED hoje opera um portfólio. Então, a gente tem gás da Bolívia, a gente tem gás da Argentina, do onshore aqui, do pré-sal, mas a nossa molécula de GNL especificamente que a gente está falando vem dos Estados Unidos. Se eu puder adicionar aqui um pouquinho sobre a guerra da Ucrânia, a Rússia fornecia esse gás todo para a Europa, e aí ela, com a guerra, os dutos que levavam esse gás através da Ucrânia foram destruídos. Então, a geopolítica junto da economia teve que se readaptar. Então, esse gás hoje que vai para a Europa, em GNL, vem dos Estados Unidos, que é o gás de shale que eles têm lá, e eles congelam a molécula, põem nos navios para melhor eficiência e segurança no transporte, que reduz a molécula de gás em 600 vezes, então você tem uma otimização de frete, e leva para a Europa. E a molécula da Rússia passou aí para a China ou para outros países asiáticos. Então, assim, houve todo um rearranjo global. A Europa teve que fazer terminais de regaseificação, assim como a gente fez o nosso aqui. O nosso, coincidentemente, começou um pouquinho antes da guerra, mas aí realmente houve todo um rearranjo de quando vinha. Então, a gente recebe, nosso gás vem dos Estados Unidos, basicamente, mas poderia vir de qualquer base do Atlântico, Trinidad e Tobago, outros locais, mas basicamente dos Estados Unidos. Quais foram os desafios durante a construção do terminal? Nossa, muitos desafios. A gente teve desafios grandes até na própria construção em si, porque a gente teve uma parte que a gente fez subaquática e foi bastante desafiador, demorou algum tempo. Toda a parte de licenciamento, que mais tarde vocês vão falar com a minha colega Patrícia, ela vai falar um pouquinho mais de como é desafiador isso fazer no Brasil. Mas eu acho que toda essa estrutura offshore, porque nosso terminal é offshore, ele não está conectado à terra, a logística também foi um desafio bem grande. Do ponto de vista de posição estratégica da ED no contexto energético brasileiro, como é que você conseguiria definir atualmente? Tá. Vou falar um pouquinho do histórico da ED, que aí ajuda a gente a fazer essa transição, né? Então, a ED, ela veio com esse objetivo de abrir o mercado de gás, exatamente para fazer ajudar nessa transição energética. E a gente veio comprando gás de diversas fontes, construindo o terminal, e a gente tinha realmente uma meta de fazer o mercado livre de gás começar a rodar. A gente conseguiu, com muito pioneirismo, fazer a migração das 6 primeiras indústrias do mercado, e hoje a gente tem nossos 50 clientes na nossa base, que são basicamente indústrias, e a gente vê muita oportunidade no transporte rodoviário também. Então, a ED veio para envelopar essa transição do mercado de gás. Lembra que a gente tinha um mercado regulado até 2021, Sim. O mercado aí começou a ser aberto, né, através da lei do gás, e a gente começou esse movimento, e hoje outras empresas estão também participando desse movimento de migração do mercado livre. Então, assim, a ED foi pioneira nesse papel, então a gente vê grande relevância nesse mercado, tá? Além de tudo, a gente está construindo uma planta de purificação de biogás para biometano lá em Paulínia, que também tem um papel bem relevante nesse processo. Técio, qual que foi a importância dessa lei do gás, dessa abertura de mercado, quando a gente pensa efetivamente na necessidade de a gente ter o acesso ao gás, como por exemplo o GNL, pensando na transição energética? Acho que o primeiro ponto é a questão da competição, né? Então, você abrindo o mercado para diversos players, você pavimenta políticas de precificação, de fornecimento, diversificação,
E mais do que tudo, né? Porque a partir do momento que você monta uma unidade dessa num porto, você precisa ter a carteira de clientes para justificar, rodar essa estrutura. E aí existe um go-to-market, né, de você fazer essa transição energética nas indústrias. A gente tem dois tipos de consumidores nessa base, né? A indústria, e até antes do programa deu exemplo aqui, a gente estava conversando antes com a Catarina sobre o polo ceramista, por exemplo, na região de Santa Gertrudes e Rio Claro. Como é que se fazia a cerâmica antigamente? Carvão e diesel, né? Ou seja, uma emissão expressiva por metro quadrado, né? por metro quadrado de lajota produzida. Quando você entra com gás numa indústria dessa, você tem uma redução de pegada de carbono por metro quadrado de lajota produzida. No final é isso, é você fazer melhor, mais eficiente, com redução, com descarbonização, né? E aí você muda de fato a matriz daquela indústria. Uma vez que ele está conectado no pipe e ele está consumindo aquele produto, ele é um consumidor permanente do gás. Sim. Você tendo uma base de fornecimento desse gás aberto ao mercado, você tem formas de garantir para o cliente final um melhor produto com um preço mais competitivo, né? E antes da lei, toda a operação era feita pela Petrobras. Então você tem um monopólio, vamos dizer assim, da produção. Por isso que era regulado o preço. Então hoje você abre o mercado, todo mundo disputa os diferentes clientes. Obviamente não é uma concorrência que você vai mudando de fornecedor toda hora. Existe contratos de longo prazo até para garantir a segurança jurídica e a segurança de mercado mesmo, né? Como é que vocês avaliam o potencial de crescimento do mercado de GNL no país, no Brasil? A gente acha que é um oceano azul, porque a gente consegue levar gás para indústrias que não estão conectadas ao grid. Então, consigo, via logística, levar esse gás. Então, a gente tem muita oportunidade. Além de tudo, o GNL também, como o Técio disse, pode entrar no mercado de bunkering, que é a operação que a gente quer montar em Santos agora, que também tem um potencial. Hoje você tem vários navios que nem vêm para o Brasil porque não tem como ter o abastecimento em GNL, ou eles vêm com uma carga reduzida para conseguir ter o GNL para voltar na sua viagem. Então, tem muito potencial, a gente vê no Brasil. Então, várias oportunidades. Além disso, a gente vê frota pesada como uma oportunidade. Também na parte de transição energética, a gente consegue ter um ganho aí muito salutar com relação ao diesel nessa parte. Então, tem muitas oportunidades no Brasil. Do ponto de vista de terminais portuários, qual é o tipo de preparação que um porto precisa ter para receber um terminal de GNL, Técio? Tem duas formas de abastecer um navio hoje, né? Ou você vai com uma barcaça de bunker a contrabordo do navio, ou você tem esse abastecimento direto pelo berço, né, com pipe. Hoje, em Santos, o fornecimento é 100% só bunker e ele é feito por barcaça, né? Eu entendo que uma das soluções que a ED poderia desenvolver aqui é criar um ponto de abastecimento, né, que inclusive a gente já pensou nisso na época lá atrás, quando a gente estava à frente da autoridade portuária, de criar pontos de parada de navio para abastecimento. Até para o bunker também é importante, porque você já libera o berço antecipadamente para outras operações. Só para o nosso espectador ter uma clareza, grande parte dos navios que operam na Lemoa, por exemplo, combustível, eu não posso fazer o abastecimento simultâneo de bunker. Sim. Eu tenho que fazer a posteriori. Por segurança. Por segurança. E aí o que acontece? Eu estou ocupando o berço para fazer o abastecimento, ou seja, eu não estou usando o berço de forma útil. Sim. Né? Eu fiz uma pesquisa no passado sobre a eficiência do abastecimento. E tinha muito tempo de berço ocioso e muito movimento falso de navio para fazer o abastecimento. Então, criar pontos de abastecimento dessa natureza é bom porque você oferece uma alternativa do combustível. E como que, desculpa te interromper o teu raciocínio, esses pontos de abastecimento, qual é o tipo de infraestrutura que é preciso ser construída? Dolphins e pipe. Ou você só coloca o dolphin e o abastecimento vem por barcaça, né? No caso, você pode fazer um abastecimento de barcaças de GNL para navio, ou você pode fazer isso para o pipe do onshore para o offshore, né? Você tem as duas formas. Aí é uma questão de investimento, né? No final, assim,
você criando o ponto de abastecimento, né? Ou seja, os Dolphins para esse navio estar atracado fora do tempo operacional, você dá mais competitividade ao porto. O complexo portuário ganha com essa operação no final do dia. E na tua avaliação, quais são os principais gargalos logísticos para que isso seja de fato implementado? Aí é obra, não tem muito segredo. É licenciar, bater o estaqueamento, fazer uma obra inclusive muito semelhante do que a obra da EDIA. A EDIA ela fez uma estrutura de atracação em que você tem a unidade de regasificação atracada nela e o navio o navio que traz o gás atraca para fazer esse descarregamento. Numa infraestrutura de abastecimento seria o Dolphin, o navio atraca e você vem com uma solução de abastecimento. O bunker, que é o que já tem hoje em Santos, Sim. e uma solução nova que é o GNL, que aliás é uma boa estratégia e torna o Porto de Santos no ponto do mapa. Né? Sim, sim. O Porto de Santos tem um abastecimento de GNL hoje, ele se torna mais competitivo comparado com os portos concorrentes. Né? A gente sabe que boa parte da frota para aqui e vai em outros Sim. portos, o container, né? Sim. Mas você ter navios, você ter a opção de abastecimento de GNL no Porto de Santos, abre uma frota para acessar o mercado brasileiro e Porto de Santos, moderna, inclusive, e colocando o Porto de Santos no mapa da sustentabilidade. Essa é a grande estratégia da EDI. Exatamente. Exatamente. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Estamos de volta e hoje o Porto e Negócios fala sobre o mercado de gás natural liquefeito. Recebemos no estúdio, ainda neste bloco, Catarina Salgado, diretora de operações da EDI, e Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Técio, o que ainda precisa ser desmistificado quando a gente fala de GNL? Não é só isso, né? A gente estava conversando antes do programa. Lembra que foi tema do nosso Porto Negócios a preocupação com nitrogenados utilizantes, né? E a gente mostra que aqui no programa a nossa função é desmitificar. Exatamente. Fazer a informação correta chegar da maneira correta. Exato. Então, hoje, a operação de gás é uma operação super segura, né? Contrariando aí algumas parcelas da sociedade que quanto pior, melhor, né? E a nossa função aqui, mais uma vez, é trazer essa informação de forma clara e objetiva. Operações portuárias, como a operação de gás, como a operação de voláteis, enfim, nitrogenados, enfim, qualquer produto perigoso, né? A gente tem um protocolo e um plano de contingência nessa operação. Então, todo o processo de licenciamento ele é isso, né? E você garante que a operação que é feita num terminal com uma carga que ela tem potencial explosivo quando o gás e não quando o liquefeito, né? Isso é um ponto importante. Então, eu tenho uma amiga minha que fez naval comigo e ela instalou várias plantas dessas. Ela falou, Técio, dá para você apagar o cigarro ali no tanque que não tem nenhum problema. De tão seguro que é a operação. Então, acho que o grande ponto que a gente tem que deixar claro para o nosso espectador é a operação é segura, ela tem protocolos internacionais, não é uma operação... Não é um navio-bomba. Não é um navio-bomba. Isso aí beira o ridículo da intelectualidade, falar um negócio desse. Então, o que eu faço convite ao nosso espectador é pesquise profundamente, a literatura é vasta da engenharia nesse tipo de operação, e o Porto de Santos opera cargas, às vezes, mais perigosas. Por exemplo, a amônia é uma carga extremamente perigosa, porque se tiver um vazamento de amônia, você tem que evacuar uma área absurdamente enorme. Né? Então, o Porto de Santos hoje tem, óbvio que a gente teve um acidente da Ultracargo no passado, teve um acidente da Local Frio, mas lições foram aprendidas, né, em cima desses acidentes. Protocolos foram aprimorados, inclusive. Né? E a gente fala isso direto aqui, né, no Porto Negócio. Assim, quando tem um problema de engenharia, numa manobra de navio, você muda o protocolo, você evolui a engenharia. A engenharia é isso, né? E hoje, quando a gente fala de operação de gás, as operações de gás no Brasil, aliás, nós temos uma petrolífera que opera em águas ultraprofundas. Né? O Eduardo veio aqui falar do offshore e da margem equatorial, essa celeuma em torno do licenciamento ambiental.
né? Que ainda bem foi resolvido, né? Exato. A gente não vai perder a janela de oportunidades quando a gente está falando de margem equatorial, que a Exato. gente sabe que tem um pico Exato. de produção. Então, assim, para o nosso cidadão que mora em Santos, fique tranquilo, a operação é segura. Isso é extremamente importante, né, Catarina? A gente esclarecer para o cidadão, porque como a gente disse no primeiro bloco, quem trabalha, quem está no mercado, sabe exatamente o nível de segurança que é operado para a construção de um terminal. Mas o cidadão, como muitas vezes, mal informado ou influenciado por informações distorcidas, tende a não compreender a importância de um terminal como esse, quando a gente está pensando não só no presente, mas especialmente no futuro, né? Perfeito. Assim, o que o Tércio disse, música para os meus ouvidos, porque é difícil a gente passar isso para o cidadão comum mesmo. Mas a indústria do GNL, ela existe há 60 anos, nunca teve um acidente. Pode procurar em qualquer estatística, não existe. Porque realmente os protocolos são muito bem feitos, muito bem estruturados, procedimentos. E é exatamente isso, o GNL em sua forma líquida, menos 160 graus, ele não tem o mesmo risco do gás. Então, é exatamente isso, a gente sempre trabalha com muito treinamento de pessoal, muito treinamento de como operar. A gente trabalha aqui no nosso terminal com a Hug, que é uma empresa referência no mundo, em operações de GNL, então eles também trazem lições aprendidas de outros portos para cá, a gente sempre implanta o que tem de mais novo. São operações totalmente automatizadas, você não tem quase interferência humana, então isso também tem um diferencial de não ter um risco para uma pessoa estar lá. Então, assim, tem todo um arcabouço de preocupações, procedimentos que a gente tem que garantem essa eficiência e essa segurança da operação. Pegando até o gancho que a Catarina falou agora, a questão da automação, né, Tércio? A automação, ela não só é importante para a agilidade de processos, mas, sobretudo, nesse segmento, para a segurança da operação, né? E redundância, né? Você tem sistemas redundantes, que se falhar um, você tem um segundo sistema, um terceiro sistema, como um avião, né? Então, quando você administra infraestrutura de risco, o que você coloca é automação com redundância. Essa é a prática da engenharia e a prática internacional. Catarina, a volatilidade dos preços no mercado de energia é enorme, né? Como é que a ED estrutura os seus contratos para garantir tranquilidade ao seu cliente, mas ao mesmo tempo competitividade? A ED tem um portfólio que a gente trabalha com vários supridores, então a gente tem 24 supridores, com diferentes custos de diferentes origens, exatamente para a gente garantir que o cliente vai ter a melhor opção para ele. A gente faz soluções tailor-made para o cliente. Às vezes, para o cliente, preço não é tão relevante quanto flexibilidade. Sim. E a gente trabalha nessas opções para ele. A gente tem um time de originação focado em olhar oportunidades de mercado, curto, médio e longo prazo. Então, a gente fica com esse time só olhando oportunidades para trazer a melhor opção para o cliente. Todo um time de originação que conversa com o time de vendas, meu cliente precisa disso, vamos ver o que a gente tem no portfólio para atender. E a gente fica nessa dinâmica o tempo todo. A diversificação é a chave do negócio, né? Não, a gente falou do fertilizante mais cedo aqui, né? Quando teve a mesma crise da Rússia com a Ucrânia, eu me lembro que na época a ministra da Agricultura era a Tereza Cristina. Sim. Ela foi imediatamente desenvolver mercados no Canadá, no Marrocos, em diferentes opções para substituir o fertilizante do leste europeu, que é um grande produtor de potássio, né? Então, e a gente é um grande dependente de potássio. Então, essa diversificação da originação ela é importantíssima, principalmente hoje no mundo de guerra econômica, né? Sim. O geopolítico hoje está mandando nas relações econômicas, né? Na verdade, sempre teve essa... Sempre teve essa interferência, que agora os conflitos estão mais intensos, exato, né? E mais polarizados. E bem mais polarizados, então, e isso é uma tendência, isso não tende a mudar no cenário mundial. E diversificação hoje é fundamental, né? Catarina, você falou no primeiro bloco que uma das outras frentes de atuação que a ED busca é com relação ao transporte rodoviário. Como seria isso? Nós pensamos em criar postos de abastecimento de GNL ao longo dos canais verdes, que a gente chama, né? Que são
Dentro das rodovias existem esses planos de você ter os locais para poder abastecer. A gente pensa em montar esses postos de abastecimento e, ao mesmo tempo, incentivar de alguma forma a compra de caminhões da GNL, né? Então, hoje a gente tem a Scania, que já produz, e temos também alguns fornecedores internacionais da China e da Índia que podem fornecer esses caminhões. Então, a gente está trabalhando muito em cima de tirar possíveis entraves para essa operação e a gente tem, dentro do nosso plano diretor, fazer esse mercado se desenvolver também. É mais fácil desenvolver o mercado de GNL do que de carros elétricos, Técio? Para longo curso, sem sombra de dúvida, né? Até porque a gente já falou sobre eletrificação de veículo aqui, ela funciona bem dentro das cidades, né? Dentro das metrópoles. Uma questão de ruído e emissão local, né? Mas no longo curso, quando a gente fala do transporte, do agronegócio, por exemplo, é na base do biocombustível e do GNL que a nossa transição energética vai se consolidar. E veja, não existe uma única solução. No primeiro bloco a gente falou da motorização dos navios. Sim. Né? Não existe uma única solução. O que estamos se trabalhando para cada rota, quais são os combustíveis que seriam mais competitivos. Mais uma vez, a diversificação. Sim. Então, você ter hoje a possibilidade de oferecer para a frota que acessa o Porto de Santos, o GNL, é um ponto importantíssimo. Mas a gente não pode descartar a participação, ainda mais agora nesse boom do etanol de milho, o etanol entrando na motorização de navio no futuro, fazendo uma dobradinha com o metanol. Né? Então, você não tem produção de etanol na Europa, mas você tem produção de metanol. Sim. Esse navio viria carregando, transportando, queimando o metanol e voltaria com etanol, por exemplo. No caso do GNL fica mais fácil, né? Porque você tem GNL em todas as partes do mundo. O GNL talvez seja um grande coringa, né? E é o primeiro combustível que está sendo colocado como estratégia dos armadores na transição energética. Né? Hoje você tem oferta de navio a GNL. Né? Catarina, o funcionamento de uma unidade de regaseificação é extremamente complexo. Uhum. Quais são os desafios técnicos que são superados no dia a dia de uma estrutura flutuante? A FSRU ela é um equipamento muito sofisticado, né? Então, assim, a gente tem que ter sempre a automação em dia para ter as redundâncias funcionando, como o Técio disse, né? A gente tem lá, por exemplo, na nossa FSRU, que é esse equipamento, essa unidade, a gente usa um trem, que a gente chama, que é uma bomba, e ela tem 6. Então, assim, é um negócio até desproporcional, né? Mas a gente tem que ter certeza que os outros 5 estão funcionando, porque se aquele falhar, eu preciso entrar com o outro, se o outro não falhar, eu tenho que estar sempre certeiramente pronta para operar de qualquer forma. Então, eu acho que o grande desafio é manutenção desses equipamentos e ter certeza que sempre eu estou pronta a operar para garantir o suprimento do meu cliente. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem, além do treinamento das equipes, né? Eu acho que a tripulação sempre muito bem treinada, bem pronta para uma emergência, para qualquer coisa que possa acontecer, assim como o time do terminal. Então, hoje eu fico com uma tripulação totalmente embarcada, independente dela estar parada ali. Eu tenho de 32 a 35 tripulantes todos os dias na embarcação, mas eu também tenho o meu time que está no jet e nas outras partes do terminal que são em terra. Todo esse time tem que se falar e tem que estar de uma forma integrada, sabendo o que está acontecendo e tudo mais. Então, acho que o desafio sempre no final são pessoas e processos. E para mim é isso. Então, a gente tem essa questão de ter os processos de manutenção em dia. A gente sofre muitas auditorias e consultorias que a gente traz para ver se a gente está fazendo o melhor. Então, o tempo todo o meu time até reclama. Cacá, você não acha que você está exagerando? Não, gente. A gente tem que ser referência no mercado. E é isso que a gente trabalha para ser. Isso, inclusive, reforça o compromisso da empresa com a segurança, comunicando isso de maneira direta para o mercado, né, Técio? E mais, né, isso é uma prática do mercado, né, do setor. O setor portuário é um setor que vem evoluindo ano a ano,
e buscando sempre o pioneirismo, né? O protagonismo de ser o que a gente chama de trendsetter, né? De você fazer a tendência de mercado sair do setor portuário. Isso acontece na eletrificação de terminais, isso acontece na redução de carbono, né? O setor se coloca metas agressivas, né? O shipping se colocou metas super agressivas. O setor portuário, olhando a descarbonização como uma meta clara entre os países, né? Óbvio que a Europa ela coloca isso de forma mandatória no marco regulatório. Nos Estados Unidos, nas Américas, isso não acontece de forma... É um pouco mais flexível, né? Está mais no campo do voluntarismo das empresas do que da obrigação. Eu defendo, se é para obrigar, que você coloque isso na conta do serviço e coloca todo mundo na mesma base de cálculo de custos operacionais, né? Porque para descarbonizar custa. Sem dúvida. Quem paga essa conta? Sem dúvida. O mercado tem que pagar essa conta. Sem dúvida. Né? Então isso tem que ser feito, tem que ser uma base equânime. No passado, na época, na Eco 92, você ter uma postura de sustentabilidade era o pioneirismo de mercado, de fato. Hoje, para mim... Quem não faz a política da sustentabilidade está fora do mercado, né, Catarina? É isso. Por isso que a gente trabalha com os mais altos padrões e tende sempre a melhorar a eficiência para também ter a sustentabilidade como base. Catarina, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui conosco. Eu acho que essa foi a primeira de muitas entrevistas importantes e necessárias quando a gente fala deste mercado que desponta como o principal para a transição energética. A gente fala que os caminhos precisam existir, a gente ainda não sabe o que de prático vai acontecer, mas os primeiros passos estão sendo dados e que bom, né, que a gente tem a condição aqui de falar da segurança, dos processos envolvidos e do comprometimento com quem está do outro lado fazendo essa indústria acontecer. Muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. É muito bom ter um fórum onde a gente pode falar o verdadeiro lado, a realidade do que é o gás natural e o GNL para o mercado. Obrigada. Até a próxima. Próxima. Você fica comigo para o último bloco. A gente faz mais uma rápida pausa e na última etapa do Porto e Negócios a gente vai conversar com a gerente institucional e de regulação da ED. Não saia daí. Estamos de volta com os nossos convidados. Desta última etapa, participa a Patrícia Crevilaro, gerente institucional e de regulação da ED, e Casimiro Técio continua comigo, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Falamos sobre o GNL. Patrícia, seja bem-vinda ao Porto e Negócios. Obrigada. Olá, Técio. Obrigada pela oportunidade. Não é a primeira vez que vocês se cruzam, né? Estou sabendo aqui pelos bastidores que já se conheciam. Descobrindo que a gente trabalhou na mesma época na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. CETESB, né? E aí a gente já entra falando de um assunto que a gente aborda muitas vezes aqui no Porto e Negócios, que é a questão regulatória, né? Quais foram os desafios, Patrícia, regulatórios enfrentados para que o terminal se tornasse uma realidade aqui no Porto? Foram muitos. Na verdade, a regulação nossa para um terminal desse tipo envolve, por exemplo, duas agências, a ANTAQ, parte marítima, e a ANP, a parte de combustível. Então, assim, isso meio que duplicou todo o processo, além, é claro, do licenciamento, que pela complexidade já seria um desafio enorme. Mas foi um aprendizado muito bom para nós e acho que a gente conseguiu construir uma relação muito boa com esses órgãos, uma integração entre eles, né? E que permitiu que a gente operasse hoje com mais de 46 licenças e autorizações e 100% perfeitas, sem nenhuma não conformidade, vamos assim dizer. Todos esses atores falando a mesma língua, sentados na mesma mesa, contribui demais, né, para o processo, Técio. Eu brinco aqui que a gente teve outros programas que eu falei que a autoridade portuária é a que menos tem autoridade, né, num porto.
você tem vários órgãos reguladores, né, em torno de uma infraestrutura dessa, né? A Patrícia destacou aqui a ANTAC e a ANP, obviamente como as duas principais. Sim. Do ponto de vista das obrigações de um contrato dessa natureza, né, um contrato de adesão pautado em cima de uma infraestrutura de apoio aquaviário, justamente porque é um terminal 100% offshore, né, e o órgão ambiental no licenciamento, que o fato de ter sido o órgão estadual, a CETESB, que tem um padrão de rigor técnico, né? Altíssimo. Altíssimo, e rigor e assertividade, né, nas manifestações. Então, quando a CETESB emite uma licença, pode colocar a mão no fogo que aquela licença foi feita por técnicos, né? E a gente sabe que o Ministério Público fica em cima do CPF dos técnicos do órgão ambiental. Sem dúvida. Eu já passei por isso e eu acho que a gente tem aí uma infraestrutura bem licenciada, e como a Patrícia trouxe aqui, né, com todas as conformidades com os órgãos reguladores. Patrícia, a gente falou muito nos 2 primeiros blocos sobre a questão da meta da redução da pegada de carbono. Como é que a ED garante que todo esse processo ele acontece de maneira segura e não só segura, mas também pronta para evitar aquilo que seria o mais grave, que seriam vazamentos desse produto? Acho que como a Catarina mencionou, a gente opera num alto nível de tecnologia, inovação e treinamentos e capacitação. Isso faz com que o gerenciamento do risco da atividade seja totalmente mitigado e minimizado. Além disso, eu acho que recentemente acabou sendo publicado, nós fizemos um super simulado com o PAN e permitiu testar isso e mostrar o quanto a gente vem preparando e está preparado para isso. A gente simulou de ponta a ponta uma evacuação da própria FSRU, e isso é que faz parte do processo para que a gente possa, de fato, operar e garantir que a segurança vai ser cumprida e vai ser atendida. O PAN que ela mencionou é o plano de ajuda mútua, inclusive, que foi consolidado pós o acidente da Ultracargo, né, Tércio? Isso. E esse plano, todos os portos têm que ter esses planos. É feito simulados recorrentes em alguns terminais, justamente para treinar o time e fazer, eventualmente, algum adendo regulatório, alguma nova solicitação de contingência. E é para isso, né? O plano é para você estar... É preventivo, né? De prontidão, né? A prontidão à resposta. Patrícia, do ponto de vista do treinamento, da capacitação, que também a Catarina falou no primeiro bloco, a gente sabe que existe muita automação num terminal como da ED, mas as pessoas que operam essa automação precisam estar frequentemente atualizadas, até porque tecnologia é algo que está avançando demais e muito rápido. Como é que acontecem esses treinamentos? São periódicos, né? Como a Cacá explicou, nós temos procedimentos e aí nesses procedimentos a gente tem a periodicidade para treinar e fazer por meio do simulado a verificação se está adequado e se nós de fato estamos tendo a resposta aderente ao procedimento elaborado. Então isso permite com que a gente esteja atualizado e apto para fazer a operação. Você passou de ano ou não? Exato. Só que essa é uma prova, não é passar de ano, você passou de mês, né? Porque ela disse que é periódico, então não é de ano, Tércio, de mês. É mais frequente, Qual é o time hoje que faz parte da ED? Quantos funcionários nós temos? 154 atualmente, mas como a Catarina explicou, no terminal nós temos uma tripulação e uma equipe focada em operar a partir do terminal. Muita gente que assiste o Porto Negócios, assiste o Porto Negócios em busca também de oportunidade, né? E a gente fala muito sobre a importância de estar preparado para esse mercado. Quem é o profissional que a ED procura hoje, que a ED efetivamente coloca, insere no seu time? Isso é bem interessante. Durante o período da implantação, dentro do processo todo de licenciamento, nós fizemos parcerias com o PAT, né, que é da Prefeitura de Santos, Prefeitura de Cubatão, onde a gente pôde empregar muitos funcionários da Baixada. E óbvio, né, nessa chegada do funcionário, a gente capacita ele para aquela atividade. Então, assim, a gente vem construindo isso muito de perto com a comunidade, hoje com foco muito mais social, não tão operacional,
A gente desenvolve projetos sociais na Baixada Santista, principalmente com mulheres, de pescadores, com a comunidade pesqueira, justamente para poder abrir um pouco dessa oportunidade para o mercado, né? A gente vivenciou muito de perto isso durante o licenciamento, passou a conviver com eles e fomos descobrindo algumas necessidades. Por exemplo, tem um curso que a gente nem conhecia, que era o POP, que o pescador precisa justamente para conseguir o defeso. Então a gente fez toda essa conexão deles com a Marinha, montamos a turma e conseguimos treinar algum deles para que eles pudessem ter a certificação. Então hoje a gente tem, óbvio, né, sempre vai precisar da necessidade de ter uma reposição de funcionário, onde quando eles chegarem, eles vão receber todos os treinamentos que precisam ser feitos, mas a gente tem olhado muito também para a comunidade com esse olhar mais social. O que a gente consegue interagir com eles e... É a resposta social, né? É a responsabilidade social que a gente fala que precisa ser um tripé quando a gente pensa em ESG. Isso aí entra naquela pastinha da relação porto-cidade. Exatamente. E o accountability empresarial, né? Ou seja, a minha função como empresa não é só pegar uma molécula de GNL e colocar no consumidor final, né? Eu tenho uma responsabilidade como empresa no ambiente em que ela está inserida. Isso serve para todas as empresas e o Porto dá show nisso, né? Isso também é outro ponto importante. Você tem muitas iniciativas de apoio social que parte dos terminais, que eu acho que o nosso setor ele comunica menos, né? Eu acho que deveria comunicar mais, porque tem muita coisa que é feita pelas empresas que atuam no Porto e que muitas vezes o cidadão acha que é entregue pelo poder público, né? E é a maneira mais prática de você se aproximar desse cidadão que não faz parte daquele negócio, né, Patrícia? Não, isso está super alinhado com a nossa cultura. Na ED a gente tem esse olhar de colaboração, de integração, então desde o começo, período da construção, a gente mergulhou de fato na Baixada Santista, porque é isso, nós vamos estar aqui fazendo parte do contexto. A gente vai operar aqui por muito tempo, esperamos, né? E a comunidade está ali, o pescador está ali. A Catarina, às vezes, ela fica brava porque o pescador chega perto do terminal, mas está tudo certo. A gente convive muito bem com eles, então isso é importante. E precisa ser assim, né, Técio? Sim. Essa relação, quando ela fala que o pescador não pode se aproximar do terminal, é por N motivos, né? Você tem o ISPS Code, que impede o acesso, né, de qualquer pessoa perto de uma infraestrutura dessa, além, obviamente, de ser uma área, obviamente, de controle operacional. Isso acontece em todas as operações portuárias, né? Não é só na ED. Mas essa relação com a comunidade ela é essencial para o que a gente fala muito de espírito de pertencimento, né? Pertencimento, exatamente. E a questão da economia portuária, né? Porque por trás de cada ação que a gente deixa no território, seja na cidade em que o porto está inserido, isso serve para qualquer cidade, para qualquer porto do país e do mundo, né? Existe uma economia que bebe da economia portuária, né? E eu falo da padaria, da manicure, enfim, todo mundo que está na cidade está ali porque existe uma molécula, uma carga, um grão, um container sendo movimentado entre... Um combustível. Tudo passa pelos portos. É aquilo que a gente fala, o exercício é simples, fecha o olho e tira o Porto e imagina como seria Santos, Cubatão e Guarujá, né? Estaríamos numa situação completamente diferente. A gente está chegando ao finalzinho do programa, Técio. Eu queria muito agradecer, Patrícia, a tua disponibilidade. Foi muito rápido. Eu acho que você tem que voltar. Infelizmente, o nosso espaço aqui não comporta uma entrevista, porque eu acho que você tinha que estar junto com a Catarina. Uma complementa a outra, né? Tô feliz que entrevistei 2 mulheres em cargo de liderança. Né? Isso é um diferencial na ED. E precisa ser, não é porque são mulheres, mas porque são mulheres competentes, né? E aí a gente está de fato falando de equidade de gênero, de diversidade, mas sobretudo de equidade. Homens e mulheres caminhando lado a lado pelas melhores práticas para a evolução desse mercado que movimenta o nosso país. Então, muitíssimo obrigada pela disponibilidade. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito bom estar aqui. Obrigada, viu, Técio? Tá vendo só? Não doeu. Doeu nada, doeu? Não, se eu fosse falar de sustentabilidade aqui, a gente ia ficar mais umas 3 horas. O programa inteiro. Eu já combinei aqui. Próximo programa a gente vai a bordo.
Ótimo, o desafio está feito, o autoconvite também, e nós vamos a bordo porque televisão é de fato imagem, né? Tudo aquilo que a gente fala, o telespectador quer conhecer. Então, se a gente puder ter a honra de estar a bordo, vai ser incrível. Muito obrigada. É um prazer. O Porto e Negócios termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, com um programa inédito. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.